A gente estava vendo ali, a maioria de vocês que estão nos ouvindo agora são líderes, são gestores, e é para você que o Ezequiel vai falar, né? E sobre esse novo cenário do que vem a ser o burnout, o que isso traz de reflexão, e ele vai nos ajudar a refletir aí nesse cenário Covid, pós-Covid, esse estágio que a gente está aprendendo a lidar. Ele vai trazer aí um pouco da reflexão das amarras culturais que nós temos, nós, líderes, as lideranças, e o que nos prende a práticas ainda que nós aprendemos e praticamos, e que agora vem nos exigindo nova mentalidade, novo mindset, novas práticas, né? E vem, principalmente, nós conversamos, o Ezequiel vem trazer alguns insights, algumas recomendações para você, líder, lidar com a questão do burnout. Bom, gente, sem mais delongas, Ezequiel, quero agradecer imensamente o aceitar o convite para compartilhar conosco essa experiência, ela é extremamente relevante nos dias atuais. Muito bem-vindo, muito obrigado. Palavra com você. Celso, obrigado aí pelo convite, né? Obrigado a Sucesso, né, por esse convite também. Parabéns pela organização, parabéns pela temática, né, que ela é tão atual, que ela é tão relevante nos momentos que nós estamos vivendo. A gente vai passar essa 1 hora aqui falando desse tema. Quero agradecer também a participação de todos aí que se inscreveram. Isso demonstra a importância também do tema. E aí, dentro do conceito, né, do contexto que eu estou inserido hoje, acho que falar de burnout, falar desse tema, primeiro eu quero fazer uma contextualização, né, do que vem a ser o burnout, e depois a gente entra em algumas estruturas para falar um pouco dessa vivência que eu tenho, né, nas empresas, sobretudo aqui na Unimed, onde a gente lida com muita seriedade com essa questão da saúde, né, física, mental, mas trazendo um contexto sobre a síndrome em si. Acho que primeiro ponto importante trazer essa questão que, biologicamente, o corpo humano ele foi projetado para ter estímulos de estresse rápidos, né? Ou seja, esses eventos químicos de estresse que a gente sofre. Então, trazendo um pouco desse conceito, eu quero trazer uma analogia lá com a época dos homens das cavernas, né? Ali naquele momento decisivo entre caçar ou fugir, né? Naquele momento, o corpo humano ele sofre uma série de mutações naturais, né? O batimento cardíaco ele é alterado, o sangue é desviado para a nossa musculatura, né? O fluxo sanguíneo ele é alterado nesse sentido. A gente recebe uma carga de hormônios muito forte, né? Como cortisol, a adrenalina, e tudo isso preparando o nosso corpo para aquele momento onde a gente tem que dar resposta rápida. O ponto é que nós não estamos mais nessa época onde a gente caça ou é caçado, né? No mundo atual, esse estresse ele vem de uma outra maneira, e a gente até usa o termo estresse de uma maneira errônea, né? Porque passei algum período no trânsito, eu estou estressado. Eu sofri alguma pressão recente, eu estou estressado. Quando, na verdade, ele está chateado, ele está com outros aspectos, mas o termo, né, estressado tem uma conotação um pouco mais profunda. E indo nessa linha mais biológica, né, do efeito do burnout, dependendo do estilo de vida moderno que a gente adota, a gente coloca o nosso corpo, a nossa mente, continuamente nesse nível de estresse, né, de adrenalina, de sangue, de corpo, e
isso, continuado, né, por períodos maiores, isso faz com que o nosso sistema nervoso, dependendo da extensão de tempo, né, que a gente é submetido a isso, ele entra literalmente em colapso, né? Exatamente porque o nosso corpo não está preparado para lidar com esse estresse continuado, com essa carga de hormônios, com essa preparação continuamente, né? E aí, trazendo agora para o mundo empresarial, quando a gente olha para as nossas cargas de trabalho, para a pressão que a gente sofre no nosso dia a dia, o tempo curto para poder fazer as nossas entregas, a série de preocupações que nós temos, né, as múltiplas funções para o homem, para a mulher, a pressão por entrega de resultado numa área de vendas, a entrega de resultado lá dentro da nossa casa, né, por força das nossas funções, isso tem provocado realmente o acometimento do que hoje é tido como a síndrome do burnout. A síndrome de burnout ela foi descrita inicialmente lá em 1974, né, por um psicanalista alemão, que é o Herbert Freud Berger, que vem, a síndrome de burnout, ela vem exatamente do literal do inglês, que é queimar-se por completo. O burnout, né, por ser uma síndrome, ela ainda não é classificada na Organização Mundial de Saúde como uma doença, né, e sim realmente uma síndrome, porque ela tem uma série de variações, ela conjuga, né, diversos fatores e sintomas, mas que de uma maneira simples para poder conversar com vocês aqui hoje, essa síndrome, ela em essência, ela é um esgotamento. Ela é um esgotamento nervoso, ela é um esgotamento físico, muitas vezes confundidas como uma depressão. Existe uma dificuldade, inclusive, né, por essas variações, de se determinar efetivamente em que momento que o indivíduo entrou numa linha de realmente entrar nessa linha de estafa, né, de esgotamento físico e mental, o que caracteriza na sua forma mais acentuada como realmente um burnout, que popularmente várias pessoas conhecem aqueles vídeos onde as pessoas ficam se debatendo ou ficam em colapso efetivamente, isso é muito comum, né? Mas dentro de uma visão, né, dos fatores, os sintomas dessa síndrome, elas se iniciam realmente de uma maneira muito branda, disfarçado muitas vezes de um cansaço, perda de atenção, algum lapso, né, de memória, mas com o passar do tempo e se não for tratado, né, de forma adequada, esse esgotamento ela pode vir a cometer em situações mais graves clinicamente, pensando até num colapso efetivamente nervoso, né, com desmaios, em alguma situação com até infartos, né, e na sua forma mais extrema, chegando a afetar a sanidade mental do indivíduo, né, com alto índice, inclusive, se mesclado com algum estresse, com alguma depressão, até com suicídio, né, nessa sua forma mais branda. O burnout, ele, num primeiro momento, quando foi descrito, ele foi descrito dentro do meio médico, né, que tem muito essa característica de ser pressionado, as questões da lida com o paciente muito sensível, quando vai se dar alguma notícia ali para os familiares, e depois essa descrição ela avançou para algumas categorias, como no meio acadêmico, na área militar, e hoje já é amplamente difundido aí dentro das diversas profissões que realmente
tem esses gatilhos aí de ter uma exigência, né, de esforço, né, numa linha de desgaste, né, mental e biológico. Aí, dentro dessa temática aqui no nosso encontro hoje, e eu considero particularmente muito importante estarmos aqui falando desse tema, até porque eu sou um apaixonado por pessoas. Quando a gente olha para essa situação de saúde, né, do burnout hoje, isso tem tirado, né, o sono de diversos empresários, diversos líderes, exatamente por essa capacidade desse conjunto de situações de provocar improdutividade, produtividade nos indivíduos, na sua força de trabalho, né, dentro das empresas, exatamente trazendo perdas financeiras, fragilizando a força de trabalho dentro das corporações, né, e na sua grande maioria, acaba afetando força de trabalho crítica ali para a empresa, exatamente aquela força de trabalho que está em cima de pressão, né, por resultado, por meta, por venda, por liderança, por conduzir grupos grandes de pessoas, né? Em uma das minhas mentorias, voltado para a formação de liderança no meio corporativo, eu tenho um módulo específico onde eu falo dessa questão aí da saúde, né, das lideranças e essa preparação para entender o que se passa, né, e como que se lida, talvez de uma forma mais branda aí com isso. Então, como o Celso, meu amigo, na abertura colocou, hoje aqui, para essa palestra aqui na Sucesso, a gente realmente tem um foco muito grande para as lideranças, mas para quem não é liderança também é muito importante ter contato com esse elemento, com essa conjuntura, né, que a gente vai trazer aqui hoje. Primeiro, pela exposição desse público, né, que é o público de liderança, diretamente lidada com o estresse, né, do dia a dia. E depois, pelo efeito cascata que esse grupo de lideranças consegue trazer dentro das nossas organizações, né? Lembrando que pessoas estressadas, que em essência é o primeiro elemento que essa síndrome traz, pessoas estressadas também estressam seus ambientes, e elas acabam também fazendo com que toda a estrutura da organização entre nessa condição, né? Então, pelo fato das lideranças terem esse efeito, que pode ser extremamente danoso, aqui nesse encontro, e eu tenho envidado esforços nos últimos anos exatamente para trabalhar esse fortalecimento da liderança, né? Mais uma vez, dizendo que o público aqui que não tem uma lida direta, até podendo ser o próprio nome do nosso evento, né? Café com RH, traz muito a temática do que nós vamos entrar daqui a pouco, né? Dos grupos de apoio para poder lidar com essa situação. Eu quero trazer um elemento aqui no nosso encontro hoje que, por vezes, tem sido um pouco desprezado agora, nesse momento atual que nós estamos vivendo, que colocado esse quadro clínico, esse quadro de saúde todo que eu desenhei aqui no início da nossa fala, a COVID ela veio trazer uma contribuição extremamente negativa para esse momento, né, que nós estamos falando de estresse tremendo nas organizações. E para falar um pouco dessa questão da contribuição negativa do COVID, eu quero traçar aqui um paralelo do que acontece historicamente descrito nos efeitos pós-guerra, onde já é sabido que os efeitos colaterais mais danosos, mais traumáticos, ele não acontece no momento em que o soldado está ali no fronte da guerra, né? É óbvio que, num primeiro momento, ele sofre todo o trauma por estar vivenciando aquela situação, né, de estresse do seu corpo, da sua mente, das coisas que ele está vivendo, mas, historicamente, é descrito que os efeitos colaterais eles vêm a posteriori, no próprio combatente
e depois nos seus familiares e nas estruturas que acabam tendo o efeito colateral ali desse pós-guerra. E qual que é o convite que eu faço aqui para todos os públicos que estão aqui conosco hoje nesse encontro? Nós estamos vivendo um pós-guerra, ou estamos entrando, né, porque a Covid, a gente ainda está fazendo o enfrentamento, né, do Covid, se a gente olhar, né, o que significa, né, vivermos esse momento agora do Covid, a gente realmente tem sofrido efeitos aí do que poderíamos assimilar a uma guerra, né? Quando a gente olha, por exemplo, o risco que as empresas, né, vêm tendo por perda de produção, os riscos, né, de perda de familiares, de entes queridos, a gente acaba entrando nessa condição aí do pós-guerra. E um ponto importante que eu percebo da lida com diversas empresas que a gente tem contato, várias empresas ainda não atentaram para essa situação, né? Que a gente continua um momento de a força de trabalho ter sido estressada, um pouco mais, né? Até com o Covid, mas um erro frequente que eu venho observando nas empresas é que com as situações mais brandas agora do Covid, a maioria das corporações estão dando continuidade nas suas agendas de negócio, como se o pior dessa situação do Covid tivesse passado, né? Ainda bem que a situação de saúde efetiva, realmente ela está mais controlada, mas e a situação psicológica? E o efeito pós-guerra, né, que a gente trouxe aqui agora? É importante se parar para pensar nesse efeito psicológico, né? Nós já estamos aí há quase 2 anos com a maioria das pessoas ficaram reclusas nas suas casas, né? Com diversas restrições de convívio, de atuação. Nós tivemos perdas familiares doídas, né? Perdas de amigos, várias pessoas perderam seus empregos. A gente tem setores aí com recessão, né? A gente tem ainda uma condição aí de áreas, né, com eminência das pessoas perderem os seus empregos, né? Empresários, donos de empresa estão, em alguns setores, com esse risco de fecharem suas portas, né? A qualquer momento. Então, eu chamo a atenção aqui por um momento crítico de reflexão sobre o que nós estamos fazendo nesse contexto, né, de sociedade. E entrando agora para uma reflexão, dado esse contexto da síndrome de burnout, esse momento desse agravamento que nós estamos vivendo agora, eu quero entrar numa linha de avaliação aqui com vocês, que é por que se torna, então, um pouco desastroso falar do estresse extremo profissional, né, o burnout? As configurações que a gente tem hoje de sociedade, praticamente a gente criou o que eu chamo de uma armadilha em bloco. O que vem a ser essa armadilha em bloco? Primeiro, quando a gente coloca essa questão dos mitos, né, algumas coisas até enganosas sobre esse assunto de depressão, liderança, fragilização, né? Existe hoje uma questão até para minimizar o tema do estresse e do burnout e os efeitos que elas possam estar trazendo, né, para a sociedade, para as famílias. Primeiro vem de um aspecto cultural, seja para o homem ou para a mulher que está numa posição de entrega ali dentro das empresas, declarar dentro da empresa ou fora dela alguma fragilidade é extremamente complexo emocionalmente, né, para esse líder ou para esse trabalhador que tem essa pressão de entrega. Primeiro, porque, historicamente, expor alguma fragilidade já é algo difícil para nós.
E depois expor uma fragilidade que você vai ter que comunicar isso ao RH ou um dono de empresa ou uma liderança, isso já te coloca numa situação de fragilidade, supostamente, né, dentro dessa visão errada, né, cultural. Dentro dessa avaliação, como que esse líder pode me enxergar, como que esse RH pode lidar comigo, né? Ou seja, eu já me coloco numa situação que eu possa estar colocando em risco a minha atuação, né? Então, quando eu falo dessa questão dessa armadilha em bloco, ela vem na seguinte decomposição da situação armada, né? Primeiro, então, nós temos os elos ali das correntes, né? A gente tem essas diversas atuações, e aí, no final das contas, a gente tem empresários numa ponta, donos de empresas, executivos ali no meio, né, da atuação, dirigentes, lideranças, e todos os indivíduos que entram dentro dessa cadeia produtiva. E, no final das contas, dentro dessa armadilha, foram criados nós. Dentro de uma visão, os donos, né, empresários, eles têm medo de admitir essa fragilidade e que precisam de ajuda. E aí ficam as pontas soltas, porque ao admitir que um alto líder, um dono de empresa precisa de ajuda, ele naturalmente fica com medo de comprometer a sua liderança. Como que os meus executivos vão me enxergar, né? Então, tem uma ponta solta aqui, já dentro de uma visão, numa hierarquia maior de organização. Quando a gente olha para as lideranças altas e médias, tem a mesma característica, né? Que é o medo de se expor e ter uma condição de possibilidade de perder aquela posição, uma demissão ou com um direcionamento para uma atividade que supostamente seja para alguém mais forte, né, dentro dessa visão de que não expor a sua fragilidade é alguém que seja mais forte, seja o homem ou a mulher, né? Então, em essência, o que nós estamos falando é que existe um nó colocado aqui por nós mesmos, e que esses nós eles precisam ser desatados, né? E dentro dessa visão, onde a gente olha os elos, a gente vê nessa esteira as nossas áreas de RHs, que têm excelentes programas, que têm a possibilidade de nos apoiar, mas muitas das vezes, dependendo dessa armadilha em bloco que nós mesmos montamos, como que o RH entra sem um consentimento de um alto executivo, de um dono de uma empresa, né, para fazer essa interlocução e apoiar a estrutura efetivamente. Existem formas, né, e nós vamos falar um pouquinho disso. Dentro de uma estrutura também montada, dentro do que eu chamo dessa armadilha, a própria família, que é um ponto de apoio extremamente importante, muitas das vezes, dentro dessa visão de que não se pode expor a fragilidade, a família não é nem informada, né? Ela não é nem dialogada que existe esse tipo de situação acontecendo com os funcionários, as lideranças. O fato é que, para quem é do ramo de tecnologia, existe um termo já antigo que fala que quando você entra num loop continuado, você entrou num loop perigoso, que é chamado na tecnologia de deadlock. E o que eu vejo dentro dessa organização que nós estamos hoje, na maioria das vezes, a estrutura empresarial se colocou nesse deadlock, né? E indo para uma questão importante do nosso encontro aqui hoje e como que a gente lida com isso? Como que a gente desfaz os nós, né, que nós mesmos, como organização, como indivíduos, como sociedade, nós nos colocamos? O primeiro ponto é que a gente tem que se propor a soltar esses nós, né? E quanto mais a gente se conectar com o tema, e quanto mais a gente difundir e abrir o diálogo para essa situação, com mais eficiência, algumas ações que nós vamos falar aqui hoje, elas se farão de forma mais efetiva. Então, voltando nos blocos, né, quanto mais os empresários
se conscientizarem do tema, mais abertura nós teremos com os executivos que comandam essas empresas, mais abertura nós teremos com os RHs, que têm profissionais extremamente voltados e qualificados para isso, com psicólogos e diversas funções. Mais abertura nós teremos dentro das nossas famílias para poder lidar com a temática, né? Não existe uma fórmula para a gente lidar, né, com esses nós aí feitos. Cada organização ela encontra uma ambiência para poder falar do tema e ter esse diálogo aberto. Por exemplo, a gente tem grandes empresas, onde você tem, muitas das vezes, os donos não estão ali próximos da gestão, e aí, certamente, a alta liderança, os RHs, terão um papel fundamental para abrir esse diálogo, né? A gente tem empresas de médio porte, empresas familiares, que os donos atuam ali diretamente. E aí, o público que vai começar esse diálogo são realmente os donos e esses executivos, né? Mas um ponto importante que eu já trago aqui para vocês é que, em qualquer estratégia que nós vamos falar aqui hoje, o envolvimento da família ela é determinante para que essa atuação em bloco, é o que eu chamo dessa trabalho feito em diversas pontas, o envolvimento da família ela é determinante para o sucesso, né, da lida com isso. Na minha jornada, eu tenho vivenciado diversas ações extremamente interessantes, né? E voltando num ponto, não tem fórmula mágica, não tem algo que a gente passa uma receita e vai funcionar para a empresa 1, para a empresa 2. Cada configuração de empresa, nós teremos ações que possam ser extremamente efetivas, né? Então, eu tenho visto, por exemplo, em empresas de maior porte, onde a gente tem, né, uma atuação direta, né, dos RHs, onde os RHs trazem trabalho com coaching, trabalho de saúde mental, muito voltado para essa questão da conscientização e a lida efetiva desse momento, desse quadro de estresse que nós estamos falando. Eu vejo empresas menores, por exemplo, onde os donos estão atuando, um diálogo aberto, muito franco sobre o tema, né? Onde eles próprios trazem programas como a mindfulness, algum nível de desestresse interno, com alguma área de jogos, com alguma área de interação. Algumas startups que eu tenho contato, por exemplo, eles vêm fazendo programas de yoga, de pilates, mas, no final das contas, tem um aspecto que ele é determinante para a gente falar dos nós que estão colocados aí. Se aquela analogia que eu fiz do homem da caverna, que tinha toda uma preparação do seu organismo para reagir rapidamente com alguma situação de perigo, a maneira que esse corpo encontrava para poder desfazer essa situação de todos os hormônios, de toda a sua preparação de batimento cardíaco, enrijecimento da musculatura, existia um momento ali biológico em que a configuração toda se desfazia. Era no momento em que ele entrava em ação, no momento em que ele ou caçava ou fugia para não ser a presa, né? Então, em essência, o que hoje o tema e o diálogo que eu tenho provocado e que eu tenho visto nas lideranças quais são os gatilhos, quais são os desfechos dessa configuração, dessa armadilha em bloco que foi montada, né? Primeiro, o diálogo. E depois, quais são as alternativas para que esse estresse seja desfeito, né? Num ambiente onde realmente precisa se produzir, precisa vender, é necessário ter uma liderança ativa, cada vez mais com as funcionalidades, né, de tecnologia. A gente tem tudo aqui à nossa mão, com reuniões remotas, com celular, com internet. Qual que é a nossa condição de
fazer um desfecho, uma lida para esse estresse que, naturalmente, a vida moderna nos coloca. Primeiro, eu trago aqui um ponto que eu chamo de uma dica de ouro, né? Primeiro ponto que eu, Ezequiel, busco dentro de um quadro de extrema pressão é quem eu tenho definido que eu posso abrir e dialogar sobre o tema. Então, uma dica de ouro aqui importante para todos vocês encontre dentro da sua organização um seu melhor amigo ou sua melhor amiga que você possa falar da sua fragilidade, falar do que você está sentindo, falar do seu sentimento para que você tenha minimamente um ponto de apoio. O ideal é que você tivesse vários, né? O ideal é que esse tema não fosse tão tabu, que não fosse tão desgastante, ou que não existisse essas armadilhas. Eu fico feliz que nesse fórum hoje, aqui proporcionado pelo Sucesso, a gente pode estender algo que eu vejo com mais frequência acontecendo dentro das empresas, que é a abertura para esse diálogo. E aí, se eu puder também, né, trazendo aqui para vocês uma segunda dica, e talvez essa seja a dica de diamante, né? Sendo você uma liderança ou alguém da área de RH ou alguém que está incumbido de lidar com essa situação, desenvolva realmente uma visão ativa do indivíduo. Desenvolva uma visão realmente de olhar para essas questões da nossa força de trabalho, da força de trabalho dentro da sua empresa, com esse olhar mais atento, né, com relação aos comportamentos. E numa situação onde você não tem nada a ver diretamente com isso, mas você tem amigos, você tem pessoas dentro da empresa que, ao ter contato aqui com essa temática, você pode, sim, buscar a enxergar e até apoiar um colega que possa estar numa situação que é interessante que as pessoas que entram nesse funil, que entram nessa lida de se queimar, né, o nome do burnout ele é muito próprio, que é o próprio indivíduo que se queima, né, emocionalmente e dentro das suas dentro dos seus das suas emoções, o próprio indivíduo ele não tem consciência de que ele está nisso. Muitas vezes, dentro de um quadro de estresse, de um quadro de desgaste, existe um erro grande da pessoa imaginar que, se eu tirar férias, eu vou passar por isso. Mas os gatilhos que ele foi colocado por algumas situações de estresse, ou talvez uma única situação de estresse, quando ele retorna das férias, aquele quadro não foi resolvido. Aquela agenda que ele próprio estabeleceu e que faz com que essas descargas, né, no seu organismo sejam feitas, não está desfeito. Então, tem muito a ver com um estilo de vida que cada indivíduo vem adotando. Então, trabalhar essa questão, né, dos gatilhos e como que a gente faz essa percepção para um indivíduo que não tem consciência de que ele entrou nesse funil, nessa esteira perigosa até para a saúde dele, é algo que eu vejo que é extremamente urgente falar disso. Até pelo aspecto, culminando com a Covid, de uma onda de suicídio perigosa que a gente vem observando aí em diversos países, e, sobretudo, aqui no Brasil também, a gente tem muitos relatos sobre isso. Já caminhando um pouco aqui para os minutos finais, né, da minha fala, para a gente começar a bater uma bola com algumas perguntas, eu quero trazer uma reflexão aqui para todos que estão conosco aqui nesse encontro. Mas, no final das contas, quem é que define esse jogo? Se existe um jogo e uma armadilha que nós mesmos montamos aqui como indivíduos, como sociedade, quem define esse jogo? Quem define o jogo é o elemento central que está no meio desse processo de se queimar, é cada indivíduo. Então, o meu convite aqui
é necessário, é urgente que cada um cuide dos seus diversos pilares da sua existência, do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Realmente é importante esse equilíbrio, onde faça realmente o que te dá prazer, faça do seu trabalho realmente algo prazeroso. E talvez fortalecendo esse pilar, né, do prazer no labor, isso te traga um pouco mais de resiliência, né, e também te apoie até para você perceber quando que chegou o final de linha para essa submissão de um estresse tremendo. Tenha vida fora da empresa, tenha algum hobby, respire novos ares, né? Até isso nos faz mais criativos, né? E principalmente, isso para mim tem sido algo determinante para lidar com uma agenda apertada, com compromissos. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Faça uma atividade física, faça uma caminhada, faça uma academia, faça alguma atividade que te traga um relaxamento. Mas, como amigo aqui de todos vocês, e frequentemente eu tenho visto diversos executivos, diversos profissionais indo por um caminho que não é o adequado, que é, na tentativa de se colocar numa situação de relaxamento, ele vai para um cigarro, ele vai para uma bebida, né? Vai para algum tipo de droga lícita ou ilícita, mas, no final das contas, a lida, né, com esse jogo ele está dentro de você, né? Busque um relaxamento mental, um mindfulness, uma meditação, uma leitura, mas o que define esse jogo efetivamente é cada um de nós, cada um de vocês, cada indivíduo que está lidando com essa situação. O ponto é urgente, é necessário que nós tenhamos os termômetros, os gatilhos. E, não sendo possível para o indivíduo, você que está tendo contato com essa temática, seja também uma pessoa que difunda e que seja esse apoio, né, para a sua família, o esposo para a sua mulher, né, a mulher para a sua família, ou seja, a configuração familiar tem realmente algo determinante pela proximidade, pela possibilidade de ser esse termômetro. Então, quanto mais a gente trabalhar essa questão, né, do estresse, do esgotamento, desmistificar essa situação de que se expor a sua fragilidade é algo que vai te diminuir ou que vai te trazer alguma fragilização dentro da sua carreira, a sua saúde, a sua sanidade, a sua vida, ela é muito mais importante do que tudo isso, né? Então, acima de tudo, o ser, né, divino que Deus nos criou para ser, ele prevalece acima de qualquer atuação que a gente venha ter dentro das empresas. Nós temos um chamado para sermos, primeiramente, dentro da nossa casa, sermos essa linha de condução, sermos essa força, e isso feito, né, nessa base, o resto vem todo a reboque, tá? Quero mais uma vez agradecer aqui a organização do evento, meu amigo de longa data, o Celso, toda a equipe da Sucesso, aos nossos patrocinadores, a vocês que se inscreveram, né, nessa temática aqui extremamente urgente, importante, não só para as organizações, mas para a nossa vida, né, como indivíduo, dentro das nossas famílias. Tá? Quero agradecer aí, e a gente vai agora para um bloco de perguntas, respostas, e a gente continua dentro de uma esteira importante que a Sucesso vem desenvolvendo de temáticas. Certamente virão aí outros assuntos para a gente possivelmente continuar aqui esse tema, né? Obrigado aí mais uma vez por todos. Ezequiel, meu amigo, muito, muito obrigado. A gente tinha combinado que eu ia te interromper eventualmente para fazer algumas questões e complementar algum item, mas a tua explanação estava tão completa e tão cativante que eu falei, eu não vou interromper esse raciocínio de jeito nenhum do Ezequiel.
Brilhante, meu amigo. Excelente, excelente abordagem para um tema tão importante e ele me lembra uma questão que a gente, numa pesquisa, alguns anos atrás, que mostrava, que exibia que a nossa relação com a corporação, 80% dela, usando aí Pareto, 80% dela está ligada diretamente à minha relação com o meu líder, com o meu gestor. Então, senhores que estão aqui nesse fórum, olha a importância da liderança como um aspecto determinante para aquisição e retenção e motivação da sua equipe de trabalho. Né? Você, líder, tem uma responsabilidade, e nesses tempos em que o Ezequiel aborda do burnout, do esgotamento, de uma nova realidade, de novas práticas, de um novo tipo de relacionamento, de uma nova força de trabalho com exigências distintas, olha o papel seu, olha a importância da liderança, da gerência nesse novo cenário. Ela sempre foi importante, ela se acentuou agora em função desse processo de mudança que a gente está sofrendo. Então, acho que as dicas aí do Ezequiel foram fabulosas. Ezequiel, eu vou aqui fazer algumas perguntas que vieram no chat, vou ler do Ademar, primeiro do Ademar Maciel, da LM. Ezequiel, nós líderes sempre estaremos expostos a pressões e estresse. Você acha que pelo fato de termos trabalhado de forma remota, esta pressão aumentou ou diminuiu com o Covid? Primeira pergunta, Ezequiel. Certamente aumentou. Né? Vamos trazer para um contexto histórico também. Né? Quanto mais acessibilidade, né, nós trazemos, mais funções certamente a gente se propõe como liderança a fazer. Né? Se numa situação anterior nós tínhamos um tempo de deslocamento entre uma reunião e outra, entre um compromisso e outro, com o advento, né, do home office, com o advento das reuniões remotas, para chavear de uma reunião para outra é só fechar uma sessão de câmera e abrir a outra, né? E no meio de tudo isso, o resto da nossa vida está acontecendo, né? Os pais e mães, né, com as suas diversas funções, estão ali responsáveis pelos seus filhos, pela sua lida do dia a dia, a sua estrutura de equipe. Então, verdadeiramente é um quadro que, mais do que nunca, ele traz um agravamento, sim, e mais do que nunca é importante olharmos para esses gatilhos todos que a gente conversou aqui nesse nosso encontro, né? Das diversas estruturas que participam dessa construção, né, da dinâmica de trabalho, passem a olhar para esses elementos do indivíduo, do ser humano, com um olhar um pouco mais aprofundado, né, dentro dessas limitações, e que não pode ser tida como algo que diminua aquele executivo, aquele dono de empresa, ou aquela pessoa que está com aquela responsabilidade de entrega. Ela faz parte da natureza nossa de seres humanos. E Ezequiel, complementando, se você me permite, aí a questão do Ademar. Ademar, eu acho que a pressão aumentou enormemente em relação às lideranças, aos gestores, no aspecto de lidar com essa nova mão de obra, com esse novo formato que nós estamos enfrentando e que ele não vai embora. Você sabe, todos nós estamos discutindo a questão do home office, se será remoto, se permanecerá remoto, com qual intensidade, o quão será esse mundo híbrido, a diferença entre presencial e remoto muda muito em relação a cada uma das atividades econômicas de cada empresa, claro, algumas organizações têm necessidades de um presencial mais preponderante do que outros, mas a pressão sobre a liderança está em como lidar isso. Ao líder caberá a definição de como lidar com este novo cenário. Então, eu acho que a pressão
sobre as lideranças, então um aumento, essa questão, gente, de retenção da mão de obra no nosso setor, grande parte do público que está aqui é do setor de tecnologia e inovação, nós estamos vivendo um verdadeiro caos para a retenção da mão de obra. Ezequiel é testemunha disso, do quanto como a demanda de mão de obra está muito maior do que a oferta, a verdadeira guerra pelos talentos. E os talentos, em função desse novo cenário, estão escolhendo onde trabalhar, como trabalhar, de que forma trabalhar, e eu digo até, são eles que estão escolhendo os líderes que vão liderá-los. A inversão está ocorrendo. Isso é uma mudança total em vários setores. No setor de tecnologia e informação, não tem a menor dúvida, de modo extremamente marcante. Né? É verdade, Celso. Né, complementando para o Adhemar, a pressão, infelizmente ou felizmente, ela não vai diminuir. Pelo contrário, é provável que ela realmente aumente. Então, a gente ter uma estrutura, né, mental, psicológica, de conversa, do diálogo aberto, ela se faz realmente cada vez mais urgente e importante. Isso aí. Uma pergunta do nosso amigo Marcelo Nassau, da PUC. Marcelo, com a tendência cada vez mais forte do home office, como os líderes poderiam manter o equilíbrio das suas equipes, fazendo a gestão comportamental e emocional dos seus liderados remotamente? Ezequiel, uma pergunta fácil. Ei, Marcelo, prazer te responder aqui. O Marcelo, seja no presencial ou no remoto, eu, Ezequiel, tenho usado uma técnica que é a proximidade. Eu acho que o que a gente vem fazendo aqui, né, de trazer esse assunto, é abrir o diálogo. O que eu tenho feito é, em sessões onde eu acompanho entrega, onde eu acompanho os projetos, eu sempre tenho um momento dentro dos ritos com a equipe de fazer uma checagem dessa situação emocional, dessa situação de momento. Então, mesmo com o home office, é possível, sim, você, em uma prática que eu tenho adotado abra sua câmera, vamos bater um papo, vamos, né, a gente perdeu muito essa questão da expressão, né, com as câmeras ali fechadas, em alguns ambientes até com máscara, a leitura, né, das emoções, né, a leitura facial, que muitas vezes ajudava ali, quando você percebia que alguém não estava legal, realmente ela ficou mais debilitada, né, por essa questão da não proximidade. Mas, se bem observado, se tiver uma escuta e um olhar atento dessa liderança, é possível, sim, atenuar e lidar com muita tranquilidade essa coisa de uma presença menos constante por força do home office. Né? Então, eu vejo que, mais uma vez, tem a ver com a cultura de olhar para o indivíduo, tem a ver com esse zelo para essa questão das emoções. Né? Eu vejo com muito prazer várias empresas que já lidam com essa questão da felicidade interna. Né? Existem empresas que têm departamento que lidam com essa questão da felicidade corporativa. Né? Eu acho que isso precisa ser incorporado aqui nos nossos líderes. É isso aí. Obrigado aí, Wander, da VMware, sobre aí o comentário que nós fizemos sobre líderes escolhendo, os líderes sendo escolhidos, né, pelos liderados. Essa é uma realidade mesmo. Fernandinha também. Ezequiel, você já teve alguma experiência com contratação de colaboradores fora do Brasil? Se sim, qual canal de captação utilizou? Atualmente, na Unimed, a gente não tem muito essa lida, né, com captação fora do Brasil, né, pela nossa atuação mais regional. Mas, em experiências anteriores, internacionais, os canais, eles eram os canais conhecidos aí, né, através de RHs, através de empresas especializadas, sobretudo no nosso segmento de tecnologia. A gente tem parceiros muito competentes para poder buscar essa força de trabalho, esses talentos. Então,
a rigor, os canais, né, mais utilizados aí realmente são, até para que sejam processos mais assertivos, que sejam canais que lidem profissionalmente com esse tipo de força de trabalho. E é o que eu recomendaria, até para a gente ganhar tempo e ser bastante assertivo aí nesse tipo de recrutamento. Deixa eu fazer justiça aqui. Eu li Fernando Campana, nosso amigo diretor da Sucesso, e não a Fernanda. Desculpa aí, Fernando. Gente, Ezequiel, gente, vamos fazer o seguinte: nós agora vamos passar por uma pesquisa rápida. É bom para a gente sentir o clima sobre esse tema em relação ao grupo que está aqui presente. Eu peço a vocês que acessem o chat ou, por favor, Guilherme, exiba o QR Code aqui em cima das nossas imagens. São perguntas, 3 perguntas simples, e nós vamos ver os resultados de como cada um de nós aqui, e obviamente só de forma agregada, a gente, com a nossa visão sobre 3 questões sobre esse tema, tá? Perguntas rápidas. Cliquem aí, por favor. A primeira delas é essa. Clica no QR Code ou vá no chat e clica no link, você vai para a primeira pergunta e depois para as demais. Você está familiarizado com este tema, o burnout, o esgotamento? Você está familiarizado com esse tema ou esse tema, as respostas aí sim, não, mais ou menos? Essa é a primeira pergunta. Vamos mostrar, por favor, Guilherme, para essa primeira pergunta, os resultados. É interessante a gente ver a amostragem aqui, mostra um pouco, é uma amostragem de como nós, do grupo que está aqui, está se comportando frente a esse tema. Você está familiarizado com o tema burnout? Sim ou não, mais ou menos? Vamos ver se a nossa percepção ela se concretiza. Estão conseguindo aí? Ninguém está conseguindo acessar aí o link? Vejam aí, por favor. O link ou o QR Code. O sim, 85%, aí mais ou menos 14%, e eu estava esperando mais para o mais ou menos. Mais temas para o mais ou menos. Mais ou menos já subiu um pouco, 80-20%. Acessem aí o link, gente, ou o link está no chat, tá? Aí de vocês, cliquem lá. Aqui está um índice de familiarização com o tema burnout bom, já está refletindo. À medida em que as pessoas vão respondendo, eu veja bem que já está aí, 2/3 sim, 1/3 mais ou menos, né? Vejo aí que é uma tendência. Isso demonstra, gente, o quanto nós precisamos nos familiarizar com esse tema, como o Ezequiel muito bem abordou. É um tema que tem que ser dominado pelas organizações, pelas lideranças. Eu acho que mostra isso. Temos que nos familiarizar mais e mais com esse tema. Isso é uma agenda primordial para as lideranças, né? Aqui, já aparecendo aqui já um outro equilíbrio, não, já aparecendo aqui, gente, já os líderes já assumindo a não familiaridade com o tema. Vamos para a segunda pergunta, gente. Já demonstrou aqui um pouco o índice de familiaridade, até que está bom. Você percebe alguma iniciativa da sua corporação na direção de tratamento desse tema? Então, vejam, nenhuma ganhando, poucas. Se você juntar nenhuma com poucas, né, dá uma representação aí de mais de 70%. Vamos atualizar um pouquinho, Guilherme. De novo, o quanto é importante você, líder, estimular dentro da corporação também, e junto com o board da empresa, a questão da iniciativa de como tratar esse tema. Fazer aliança, os profissionais de RH aqui com os profissionais de tecnologia e inovação e os líderes de outras áreas, a parceria com os gestores, com a área de talentos, para que juntos organizem iniciativas de como tratar desse tema importante. Vamos para a terceira questão importante, isso vai formando aqui o nosso anuário de pesquisas. Se você tem percebido algum sintoma dos abordados aqui, você procuraria ajuda
A pergunta é: você procuraria ajuda para os temas aqui? Sim. Veja bem, então, as lideranças reconhecendo a necessidade e a disposição para procurar ajuda para a tratativa dos sintomas que foram aqui abordados. Excelente, gente. A gente agora parte aqui para os minutos finais. Eu queria... foi muito bom tema. E já combinei, a vocês aqui, depois vão sair, já combinei com o Ezequiel que nós vamos dar continuidade a este tema para tratar um dos sintomas, uma das consequências desse tema importante, que é a verdadeira guerra pela atração e retenção de mão de obra, especificamente no setor de tecnologia e inovação, mas também vale para as outras áreas que estão competitivas. Nós vamos trabalhar com esse tema aqui, trazendo questões, como a liderança tem que atuar para ampliar as chances de retenção nesta verdadeira guerra por talentos humanos neste novo cenário. Eu acho que ela é uma continuidade desse tema tão bem abordado e trazido aqui pelo Ezequiel. Pessoal, queria agradecer imensamente a presença de todos aqui, a dedicação do tempo, dizendo que esta sessão está gravada no nosso site da Sucesso. Conclama a todos aqui associados a visitar a sua área exclusiva de associados, onde nós temos conteúdos relevantes como esse. Conclama você que não é associado da Sucesso a se associar, associe-se e se aproxime e se envolva nesse ecossistema de tecnologia e inovação e de gestão na tecnologia e inovação. A gente tem trazido temas tão importantes, tão relevantes como esses de hoje. Associe-se, vá lá e se associe. Nós temos um link aí no chat, eu sempre peço isso, aí o link, Guilherme, para quem quer se associar, clicar no link e nos chamar para a sua associação. Agradecimento aos nossos patrocinadores, Google QI Network, Grupo Partners, Mediaria.com e Nscreen. Agradecer a você, presente, agradecer a você, Ezequiel, amigo, pela brilhante exposição e pela disposição de seu tempo, que eu sei que não é simples, para poder compartilhar essa rica experiência. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ezequiel. Um abraço. Obrigado a vocês todos. Bom dia, gente. Um grande abraço. Até mais. Obrigadão, Ezequiel. Fechamos? Fechamos. Celso, obrigado. Foi um